Bancada Empreendedora. Nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, Você Empreendedora. E hoje nós estamos todas trajadas de Góes Fit, não é mesmo? Está comigo aqui a Bárbara e a sua mãe, Graça. Hoje temos uma empresa aqui familiar, muito especial. Queria que vocês se apresentassem aí para as nossas amigas que estão nos assistindo. Elas têm uma história linda e muito inspiradora para partilhar, né, com a gente nessa tarde, nessa noite, que eu não sei quando você está assistindo, não é mesmo? E hoje nós estamos de verde. Por quê? Não foi combinado, gente. A gente está assim. Na verdade, elas já vieram assim. Quando chegaram aqui, eu já estava também com o meu look Góes Fit, que é a cor da empresa de vocês, né? Que é a Góes Fit Saudável. É isso? Falei certo? Góes Fit Comida Saudável. Comida Saudável. Fala comigo, Bárbara. Me chamo Bárbara Góes. A nossa empresa leva o nosso nome, nosso sobrenome. Sou empreendedora já há 6 anos. Começamos aí a empreender no ramo da alimentação saudável. E vocês já começaram junto, né, Graça? Com a sua filha, como é que foi isso? Eu comecei sozinha, uma parceria. Mas aí a minha filha veio trabalhar comigo, me ajudar em algumas coisas, aonde ela sentiu o desejo de sair do CLT e vir trabalhar comigo na Góes Fit. Aí foi maravilhoso, né? foi bom trabalhar com ela. Porque como é que foi o início, assim? A senhora já cozinhava para fora? Já. É isso? Já. E fazia ali, acho que você me disse, né, Bárbara, que ela fazia um trabalho terceirizado, né? Terceirizava. E aí você começou com essa venda, fazendo a comida para fora. Uhum. E aí, após, a Bárbara enxergou isso como, olha... Vamos montar um negócio, vamos trabalhar junto. Olha, eu achei aquilo ali, falei, poxa, que legal, né? Minha filha tá ali comigo, né? Me incentivando, né? No começo eu até fiquei meio assim, mas eu falei, não, se ela tá ali me incentivando, é porque vai dar certo. Aí o negócio fluiu, né? Foi. E alguém, no caso, a senhora trabalhava dessa forma. Você já empreendia, Bárbara, antes? Como que foi essa ideia, assim, tipo, vou encarar... E vai dar certo? Então, eu já empreendia, mas num ramo totalmente diferente. Eu era decoradora de festas. Então, eu pensava, quando eu empreender, eu vou decorar festas. Porque eu gostava muito desse ofício de fazer coisas manuais. Então, eu criava projeto para o cliente personalizado, fiz cursos e comecei a empreender paralelo à CLT. Então você trabalhava CLT e empreendia. Sendo que a minha empresa de festas foi, assim, bem curta. Ela ficou pouco tempo, assim, existiu por pouco tempo. Porque logo minha mãe começou a fazer as marmitas saudáveis para uma pessoa específica, né? Ela tinha essa parceria. E essa pessoa colocava a marca dela na comida da minha mãe. Então eu falei, mãe... Porque não era a Góes Fit. Não era a Góes Fit, não era. Sendo que minha mãe já fazia essas marmitas. Inclusive, essa pessoa, a gente até fala que foi uma pessoa, assim, até enviada por Deus. Por Deus. Eu porque foi um pontapé para minha mãe ter coragem de começar, apesar de não diretamente empreendendo, né? Mas ali ter coragem de colocar o dom dela ali todo, né, para fora, de fazer as marmitas. E quando eu vi, eu falei, mãe, se a senhora faz comida para ela vender, e ela vendia muito, né, na região ali da Barra, Recreio. Por que não a gente não ter a própria empresa, a senhora ter uma empresa com o seu nome, com a sua marca? E aí ficou naquela, né? Ai, não sei. Eu falei, mãe, eu te ajudo. Vambora. Aí numa conversa, assim, né, na casa da minha mãe, na cozinha, tava eu, minha mãe, a minha irmã, juntamente com o esposo dela, que na época era namorado. E a gente conversando, ele, fit, crossfit, né, pai? Góes Fit. Foi assim que nasceu. Góes Fit, não, tem tudo a ver o nome da sua mãe, sobrenome da minha mãe, né? E aí a gente, Góes Fit, né? Assim, soou bom, né, pra gente falar e tal. E aí minha irmã mais velha foi lá e criou uma logo, assim, bem... Bem simples. E vamos abrir um Instagram. Foi assim. Foi assim? No mesmo Vamos dia. embora.
vamos abrir um Instagram e vamos começar a divulgar. E a gente divulgava as marmitas que minha mãe já fazia para essa pessoa. Né? E ali surgiu a GostFit. Cara, que incrível. E eu falei, mãe, eu te ajudo, eu faço atendimento ao cliente, como eu já estava acostumada, né? A trabalhar com público, já trabalhei muito tempo com vendas, fui representante comercial, já trabalhei em loja, já fiz muita coisa. Na época da GostFit, eu estava trabalhando na minha área, que era RH. Eu sou formada em RH. E então eu falei, mãe, deixa que eu fico com essa parte de atendimento ao cliente e também Instagram, que estava ali no início ali, era 2019, se eu não me engano. E aí foi, só sendo que eu ajudava minha mãe de forma, assim, voluntária, né? Voluntária, é verdade. Eu falei, mãe, deixa que eu te ajudo, deixa que se eu tiver que fazer entrega por aqui, eu fazia, porque eu já tinha carro, habilitação. E foi assim que começou. Que uma bacana. história linda, né? E tá aí até hoje. Tá porque, aí, tá aí assim, até de hoje. fato, foi algo que vocês enxergaram ali, né? A possibilidade. Porque, de fato, todo o trabalho, todo o talento era da senhora ali, Sim. colocado, né? Pra cozinhar. Só que você ainda não tinha enxergado, tipo, cara, isso pode ser meu, né? Como Não eu faço tinha, eu pra um tinha muito terceiro. medo. Porque a gente sempre de pensa, né? O encarar. medo que as pessoas têm antes de começarem. Ali você tinha até uma segurança, né? Olha, eu faço isso aqui, a pessoa já tem o certo, mas você fica pensando, será que eu vou ter cliente? Isso, né? essa Será que aqui dúvida, as pessoas né? vão conhecer? Até porque é um ramo específico, porque você já começou dentro do fit, né? Sim, Que era um nicho ali bem específico, que viveu um boom durante esse tempo, né? Porque cada vez mais as pessoas querem se alimentar saudável e as pessoas têm a ideia de que isso não vai ser prazeroso, né? Vai ser ruim. Então, a pessoa oferece uma comida fit gostosa, isso é maravilhoso. Não Às vezes nem acredita que é fit. Isso aí, mas essa Nem é a ideia, acredita. isso é maravilhoso. De ser algo gostoso e de não ser algo que às vezes é caro, né? Porque isso é uma outra ideia que as pessoas têm. Vai ser uma coisa não prazerosa e vai ser uma coisa cara. Fazer dieta é coisa cara. Sim. Não é pra mim. Porque a senhora já atendia ali um público certo, né? Era um público, talvez, que não era o público que você estava acostumado a lidar no seu início, mas que você sabia que alcançava pela qualidade da sua entrega, né? Muito bacana. E como que foi essa transição de você enxergar, Bárbara, isso como uma empresa, o negócio de vocês? Porque você disse que você trabalhava como CLT, Sim. né? No ramo de RH. E por mais que lidar com pessoas é algo bem diferente de você transicionar sua mente ali pro... Que, na verdade, Deus mudou tua empresa, né? Mudou a minha empresa. Era decoração, era de decoração. Então, foi acontecendo, né? A GostFit foi acontecendo, a gente foi atendendo muitos clientes ali na nossa região, no nosso bairro. Assim, confesso que eu não tinha noção nenhuma do ramo. É porque é aquilo, a gente começa a empreender na cara e na coragem, né? Sim. E depois a gente vai evoluindo, vai estudando. Então, nessa época eu não tinha muita noção, mas eu vi que estava acontecendo. A gente estava vendendo e tal. E eu falei pra minha mãe, comecei a estudar marketing e tal. E eu falei, Você mãe, foi a gente... atrás de identificar mãe, ali coisas que podiam fazer crescer. Sim. Mas a gente precisa fazer um rebrand da marca, mudar. Aí contratei uma pessoa especialista, que ela mudou a logo, que é a logo que a gente usa até hoje. Ah, sim. E quando ela começou a mudar, eu falei, mãe, a gente precisa mudar a etiqueta, a gente precisa mudar a logo, a gente precisa mudar a cara do Instagram, a gente precisa formalizar, dar cara de empresa mesmo. E nisso, quando aconteceu esse rebrand, né, da gente fazer e mudar ali todo o Instagram, né, a linguagem, a comunicação, foi quando começou a dar o boom mesmo. E aí eu trabalhava e ficava atendendo cliente no trabalho, ficava me dividindo entre atender cliente. Você chegavam as mensagens, Não, né? Era pedido. Atender cliente no WhatsApp, fazendo o meu trabalho e fazer lista de compra. Mãe, tem que comprar isso, tem que comprar isso, comprar isso. E eu comecei a ver que não estava rolando, até porque, né? O meu chefe já estava percebendo que não... que eu estava mais trabalhando na GostFit do que na própria empresa. E ele sabia que eu tinha uma empresa de marmitas, né? Ele até comprava na época. Aí ele chegou e conversou comigo. Ele falou, Bárbara, não tá dando, né? Você não tá conseguindo fazer as duas coisas. Aí eu falei, realmente, não tô conseguindo. Ele falou, vamos conversar. Aí a gente conversou e tal. Aí fizemos lá todo o processo. E aí eu pedi demissão. Isso em janeiro de 2020. E minha mãe também trabalhava, né? Minha mãe, ela era doméstica, fazia também vendia essas marmitas, né? Terceirizava, mas também trabalhava. E aí eu falei, mãe, olha, não tá dando mais pra gente conciliar.
CLT com a Gosfit, porque a gente viu que necessitava da nossa presença ali 100%. Sim, porque é algo Né? trabalhoso, né? Trabalhoso para dar o gás ali para tudo. E aí eu pedi demissão em janeiro e minha mãe na pandemia, no auge da pandemia, em março. Minha mãe pediu Gente, a demissão. pandemia também. mudou a vida das pessoas, né? Mudou. Assim, Mudou. porque Completamente. quantas pessoas nós recebemos aqui e temos conhecido, assim, vocês não têm noção da quantidade de empresas, de negócios que nasceram, Na assim, pandemia, e né? diferentes negócios. Sim. Tipo, vocês, né, no ramo de comida fit, mas pessoas que também vendiam doces, pessoas que trabalhavam com moda, Sim. com vestuário, né? Foi um tempo, assim, de luta e de incerteza, mas que empurrou muita gente. Muita Foi, gente, foi. mas foi verdade. Empurrou. Eu Isso é pedi verdade. demissão quando a pandemia, né? Quando aconteceu, eu falei, caramba. Tava aqueles rumores, né? Aquela coisa. Não, em janeiro não tinha uns rumores, mas assim, era muito. Não, ninguém nem imaginava que. Aí quando veio, eu falei, gente, será que e agora? E agora, meu Deus? Mas foi o ano que a Gosfit, assim, cresceu muito. Foi o ano de 2020, o ano da pandemia, que tava todo mundo em casa, CLT, pessoal trabalhando home office, né? E a gente entregava muita marmita. E começou assim, no Rio de Janeiro todo. Então a gente saiu da área de Campo Grande, ali de onde a gente mora, e começou a pegar a clientela de Recreio, Barra, Zona Sul, centro da cidade. De vários outros De lugares. vários que outros vocês- lugares. Até Niterói, né? Até de Até mais Niterói. distante. Até Niterói. E como que foi para vocês gerenciar esse crescimento? Porque vocês vinham ali de uma rotina de conciliar, né? Vocês duas conciliavam, então, tipo, ali você já vivia uma rotina bem pesada, porque a rotina tanto administrativa, que requer um planejamento, né? Sim. Quanto a de feitura ali das comidas e tudo mais, vocês usavam a cozinha de casa mesmo, né? Nesse início. A gente, nessa Isso. época, foi. Foi em janeiro de 2020 que nós A gente mudamos, mudou saímos da casa da minha mãe para alugamos um espaço para fazer, porque já não estava É. mais dando. E aí, 2020 foi o ano que tudo aconteceu. Tudo mesmo. Tudo. E foi, tipo assim, relativamente rápido, né? Porque Sim. vocês deram, a partir do momento que vocês deram o passo ali, vocês já viram o crescimento acontecer, Sim. veio a pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, mas vocês seguiram ali investindo. Foi. Vocês tiveram ajuda profissional? Vocês bateram muita cabeça em relação... Porque assim... Bastante. Bastante. Porque é algo que, na prática ali, vocês sabiam como é que era o dia a dia. Olha, a gente Sim. vai vender por esse preço aqui, vamos comprar esses insumos aqui, de tal hora a tal hora a gente faz, né, acreditação no preparo. Vocês tinham essa prática na cabeça de vocês. Mas como que foi? Porque a gente sabe que não é só isso, né? Né? Para que a empresa cresça, alcance outros lugares e você consiga viver. Ainda tem isso, né? Porque às vezes a pessoa até consegue, ela vive ali, é o que a gente tem falado sempre aqui, do empreendedorismo ser uma forma de a mulher viver melhor, né? Sim. Viver melhor, crescer financeiramente, mas não deixar de viver, não deixar de viver em família, de, sei lá, viver uma vida, viajar e tantas coisas. Como é que foi isso para vocês? Vocês buscaram ajuda profissional de cara? Vocês deram algumas cabeçadas, fizeram a gambiarra, depois desfez a gambiarra e chamou alguém Foi para mais ajudar ou menos vocês? assim. Fizemos a gambiarra e depois fizemos. Então, como eu falei, né? Eu não tinha noção nenhuma do mercado. A gente foi com a cara e com a coragem. Minha mãe sempre mais, assim, muito mais impulsiva do que eu. Eu mais o pé no chão, assim, né? Vamos ver. Tanto é que essa casa que a gente alugou, minha mãe falou... Vou lá, vou ver a casa, vou alugar, e deu o sinal, e quando viu, a gente já estava lá dentro. Isso porque ela tinha medo antes. Eu tinha, Sem né? planejamento nenhum, né? Mas a gente bateu muita cabeça. Porque eu foquei muito no marketing, né? Em divulgar a empresa, comunicar ali no Instagram. Mas essa parte de gerenciar o negócio em si, a gestão financeira, tudo, a gente sofreu muito. Porque a gente vendia comida barata. Na nossa, assim, né? A gente, na minha cabeça, né? Na cabeça da minha mãe. Não, a gente não pode botar comida muito cara. Então, a gente vendia muito barato. Tinha aquele medo de Cobrar cobrar o valor isso aí. justo, cobrar o né? valor justo, né? Que de repente, a gente pensava que poderia ser caro, né? Para as pessoas. Então, a gente foi assim. E quando a Gosfit começou a crescer muito, a gente não teve ajuda profissional. Até porque, nessa época, eu não procurei essa ajuda.
Eu foquei em outras coisas e conforme você vai vendendo, você vai trabalhando ali no seu dia a dia, você vai só vivendo ali aquilo, né? E vai virando um ciclo, né? De você fazer aquelas coisas e a gente sabe que quem é empreendedor, a gente precisa gerir muito bem o nosso tempo, até porque você que é a cabeça da empresa, que pensa, você precisa tirar esse tempo também para pensar em estratégias. Sim. Né? E nesse gerenciamento de processos financeiro. E a gente não tinha muito, a gente só ia vivendo. Então, como a gente estava vendendo muito, a gente só ficava naquele loop, né? De vender, de entrar dinheiro, de sair dinheiro. Só que chegou um tempo que eu falei, mãe, a gente está vendendo muito e não tem dinheiro. Sim, faturava muito e não tá sobrando dinheiro. E aí começou a dar um desespero, né? Caiu a ficha ali que vocês estavam trabalhando, mas proporcionalmente não via, né? Não via. Eu falei, mãe, tem alguma coisa errada. Não tá dando, não tá batendo, a conta não fechava e tal. E aí, nessa época, acho que já em 2021, que eu comecei a estudar sobre gestão. Gestão financeira, caixa, fluxo. E aí eu fiz diversos cursos, mentorias na área específica, até pra gente fazer ficha técnica do produto que a gente não sabia fazer, a gente não tinha. A gente não tinha noção de como fazer uma ficha técnica. Porque não é um conhecimento que se você... Não, de saber exatamente as medidas de cada prato, o que você gasta, porque você compra uma carne crua, mas quando ela é cozida, ela muda o volume, né? Então, você compra um peso, depois que ela tá pronta, ela vira outro peso... Então, tudo isso. E a gente não sabia cálculo de nada. De nada. Gente, é verdade, né? São muitos detalhes. São muitos detalhes, né? Para quem trabalha aí, quem trabalha no ramo de alimentação e quer entrar, precisa ter esse conhecimento. Isso é necessário. E a gente não teve. Eu também não fazia ideia que tinha que ter. Ainda tinha isso. A gente não tinha ideia nenhuma que tinha que ter. E aí foi quando eu comecei a estudar. Aí procurar ajuda. Algo que você mesmo falou, olha, eu mesma vou aprender sobre isso. O que é muito bacana, porque existem dois caminhos nesse momento, né? Ou a pessoa ir buscar alguém que já sabe para poder fazer ali, né? Mas eu acredito que até para você agir assim, é necessário que você tenha uma noção. Porque é o seu produto, não? Então produto. Você precisa conhecer o seu produto para que... Até para evitar passada de perna, né, gente? Porque a gente sabe que tem de tudo, ainda mais quando a gente é novo numa área, que era o caso de vocês. Vocês estavam andando muito bem, mas era algo novo. A Goiás tal como empresa era algo novo, né? Com todos esses detalhes e tudo mais. E para crescer é necessário organização, né? Muita. Para crescer e crescer de maneira sólida, é necessário organização. Então, você foi em busca de todas essas qualificações, entrou num mundo totalmente diferente do seu, diferente, né? Totalmente. E aí, hoje, eu até faço, né? Dou palestras sobre gestão, por conta disso, porque eu tive que entrar, assim, de cabeça. Eu era totalmente, assim... Totalmente não, mas eu era muito desorganizada também nas coisas ali. Eu não sabia o que entrava, o que saía. Aí era dinheiro da empresa que usava pra tudo. Misturava tudo. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi, realmente, eu preciso de... Né, empresa, pessoa física. E ali E aí a gente foi se reerguer, porque nesse período, né, depois de 1 ano e meio, a Goiás entrou numa... Qual é a palavra que eu vou usar? A gente chegou num auge e depois a gente foi caindo. E você identifica que essa queda foi justamente por essa questão de você não enxergar o lucro ali? Olha, eu estou lucrando X, né? Se eu quiser lucrar 2X, eu tenho que fazer essas mudanças. Sim, porque você começa a ficar sem dinheiro... E ali você já bate um pouco de desespero, aí você não consegue reinvestir o valor em melhorias. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí eu falei, caramba, e por diversas vezes, nessa época, foi uma vez que a gente pensou em fechar a empresa. Então, quando a gente ouvia assim, que a empresa que passa de 5 anos, ela está muito bem. Porque a maioria das empresas que começam, até microempresas, elas duram menos de 5 anos. Por conta dessa má gestão financeira, por conta de não ter gestão de processos. E quando eu identifiquei, eu pensei assim, é tarde, porque o cenário já não tá tão bom. E ali a gente, em oração, o Senhor falou com a gente que não era para fechar.
Eu falei, mas é que a gente queria entender por quê, né? Até... Mas por quê? Por quê? Por quê? E aí depois, futuramente, a gente entendeu, porque, vindo aqui para um lado pessoal, eu e minha mãe, a gente tem uma personalidade muito parecidas. A gente é muito, a gente é muito parecido. Não fisicamente. Isso é bom, né? Quer dizer, eu acho que é bom. Pra trabalhar junto não foi bom. É mesmo? Não. E também na nossa Não convivência, Porque a gente assim. pensa o contrário, né? Que às vezes você vai trabalhar com alguém da família, que é uma outra coisa que as pessoas às vezes têm receio, né? Ou acha que vai dar 100% certo porque é alguém da família. E aí, não vou ter problema. Porque como eu vou ter problema com fulano? Ou com minha mãe? Como eu vou ter problema com a minha mãe? Como eu vou ter problema Não com a foi minha assim. filha? Ou pensa que a pessoa tem que ser parecida, isso vai ajudar. No caso de vocês não caso, foi assim. Não, porque a gente tem uma personalidade forte, assim, de opiniões, né? Tanto eu quanto a minha mãe. E isso refletia até antes mesmo da Guasfit surgir na nossa vida mesmo, né? Desde pequena, assim, adolescência, né? A gente tinha muitos embates, eu e minha mãe. por conta disso, né? De eu ser essa pessoa também de bater de frente, né? Sim. E ali, a Guasfit mudou muito a gente. Assim, eu creio que foi um projeto mesmo do Senhor para restaurar minha relação com a minha mãe. Incrível. Que a gente não tinha uma relação muito boa, Muito boa. assim. E hoje as pessoas veem a gente muito unidas, fazendo as coisas juntas, viajando, trabalhando, né? Onde uma tá, outra tá. Geralmente é assim, né? Sim. A gente tá sempre juntos. Mas isso foi uma restauração ali. A Guasfit proporcionou isso pra gente. Porque vocês tiveram que Isso. ali, no meio da empresa, né? Da Da empresa. se ajustar, né? E hoje eu não me vejo sem ela, fazendo algo sem ela. Tudo que eu penso em fazer, eu sempre coloco ela junto comigo. Meu pensamento vai sempre ali nela. Entendeu? Já Falo, não, virou ela precisa... unicarne Já. da sociedade. Já. É sociedade Assim, de eu todos vim os falar, sentidos. tem que estar comigo porque ela vai me ajudar, entendeu? Ela me ajuda em ideias, né? Aí eu passo para ela, aí a gente ajusta tudo ali, vê o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode. Isso foi muito bom, entendeu? A gente não tinha esse tipo de relacionamento. Na verdade, hoje em dia vocês a gente conseguiram encontrar ali uma forma de multiplicar o potencial que Isso. vocês tinham, né? Sim. Cada uma na sua área. Porque a gente, quando decide empreender, a gente não vai ser bom em tudo. Não. Né? Por exemplo, você falou, né, essa questão dos 5 anos, isso é muito verdade. E às vezes, produtos incríveis, né? Porque vocês tiveram que identificar que o que acontecia com vocês era uma questão de gestão. E não que a Guasfit não deu certo. Não, ela já é sucesso. Já é. Sim. Porém, vocês identificaram que naquele momento as coisas precisavam ser ajustadas, organizadas, para que um crescimento sustentável, né? Verdade. E saudável pudesse vir. Sim. E nesse tempo em que vocês quiseram fechar, como que vocês fizeram? Foi o tempo em que vamos fechar aqui para negócio, vamos enxergar o que está dando errado para poder... Qual foi o erro que você disse muito essa questão da gestão, né? Mas como que vocês conseguiram recolocar as coisas nos trilhos? A gente fez terapia. Foi bom. Né? Tivemos que família. fazer. Tivemos que fazer. Na gente, né? Sim. Já era uma crise. Fizemos, porque além das nossas questões pessoais, teve a questão da gestão. E ali, quando a gente pensou em fechar, né? E a gente entrou em aquele momento de oração, né? Pedir ao Senhor direção. Deus falou com a gente que não era para fechar. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, a gente fez a terapia até para nosso convívio, para que as ideias, né, fossem ali colocadas e a minha mãe entendesse o que eu tinha que passar e eu também entendesse o lado dela. A gente diminuiu o fluxo de clientes e fomos reajustando. Aumentava um pouquinho o valor da marmita, passava um tempinho, aumentava mais um pouco para não sofrer aquele impacto, né, de imediato. Né? E a gente acaba perdendo cliente por conta disso, isso é normal. Né? As pessoas também, né, dão um recado. Isso é interessante de você falar. Porque isso acontece, faz parte. Faz né? parte, porque a gente fica com muito medo de mudar, de reajustar. Vou perder cliente. Vai perder, isso é fato. Aquele cliente que está ali só por preço vai embora. Mas vão vir outros clientes que vão estar dispostos a pagar e assim aconteceu com a gente. Então, a gente diminuiu o fluxo, diminuímos o quadro de funcionários, que a gente tinha uma equipe. Então, a gente foi reajustando. Mãe, vamos fazer assim, vamos diminuir aqui o custo, vamos diminuir o volume, porque com menos volume de marmita a gente conseguia pensar melhor,
né? Não naquela correria de trabalho, né? Louca, igual a gente, né? A gente Aquela tinha, né? produção enlouquecida. Nossa, uma coisa A gente às vezes sente falta, assim, eu né? sinto Porque hoje. falta, é. Não, hoje tem até um fluxo bom, mas era uma loucura. Porque, no caso, vocês conseguiram, de certa forma, empenhar menos esforço Isso aí. Sim, sim. e obter mais resultado. Mas a gente né? estava muito desgastado, na verdade, Sim. entendeu? Então foi bom pra gente, porque aí hoje em dia, a gente tem tempo, a gente consegue pensar, raciocinar em algumas mudanças que a gente precisa fazer. Naquele tempo a gente não tinha isso. Não tinha. A gente não tinha. Não tinha. E nesse momento, você se sente dando um passo para trás. É. Né? Sim. Mas você precisa acreditar que você está dando um passo para trás para depois dar vários outros para frente de maneira correta. Desse jeito. E exatamente o que eu falo com minha mãe, que cada um tem um processo, cada empresa tem um processo. Eu faço muita análise de concorrência, né? Então, eu sempre me pego num lugar que eu tenho que me policiar de não me comparar. Porque eu vejo empresas que começaram depois da gente e que, de uma certa forma, já estão mais à frente. Mas tem empresas também que estão atrás. Então, quando você faz essa análise de concorrência, a gente precisa entender que cada um tem um processo. Então, eu falo para minha mãe, mãe, a gente tem o nosso processo, a GoiaFit tem o processo. Então, a gente preferiu realmente dar esses passos para trás, para frear e começar de novo, nem que seja passinho por passinho, tijolo por tijolo, no nosso tempo, com calma, sem correria. A correria ali que a gente gosta dessa correria, né? De ser empreendedora, de estar ali em vários lugares, fazendo várias coisas. Só que nem sempre essa correria é produtividade, Sim. né? Então, a gente hoje entende isso, que a GoiaFit tá muito melhor do que antes, né? Vendendo e tendo uma margem e não ficando mais no vermelho, sabe? Como a gente ficava muitas vezes. E não tendo aquela produção louca que a gente tinha. Pode ser que volte? Eu espero que sim, mas hoje vai ser bem diferente, vai. né? Com certeza. Com muito mais processos, né, ali certeza. alinhados. Então, a gente tem a sensação que está dando passos para trás, mas na verdade é para recomeçar e para mudar a rota mesmo. E hoje a gente está bem mais preparada, né? Para esses acontecimentos. Sim, exatamente. Sim, porque, na verdade, eu acredito que todo negócio ele vai passar por essa fase de identificar erros, né? Sim. Reorganizar a casa para prosseguir. E esse é sempre um tempo esse é um tempo muito decisivo, porque muitas pessoas param nesse momento. Ao invés de elas reorganizarem, né? Aquilo que, de repente, está dando errado ou que pode ser mudado, elas enxergam, não, então, realmente, eu vim até aqui, mas eu não tenho como prosseguir. E enxergam nisso uma forma de desistir. Sim. E vocês não encararam isso como uma forma de desistir, mas sim de reorganizar, né? Recorreram à ajuda ali profissional, estudaram, o que é muito importante, e prosseguiram. Sim. E hoje vocês estão mais preparadas ainda para crescer. Sim. Só que o crescimento agora, diferente daquele, né? Sim. É um crescimento que tem todas as chances para vir de fato, para não deixar vocês com cabelo branco, nem com as rugas, né? Mas sim, apenas mais prósperas. Sim, exatamente. Que é o crescimento que a gente É o crescimento quer. que a gente quer, é Né? verdade. E falando em preparo e estudo, recentemente, né, Dona Graça? Isso. Dona Graça iniciou os estudos, gente. Olha que incrível. Quantos anos... Me desculpe, né, perguntar a idade de uma dama, mas quantos anos a senhora tem hoje? 60. 60 anos, a Dona Graça começou recentemente a estudar, gente. Estudar, ela está fazendo... A senhora está fazendo atualmente, não é isso? Atualmente, gastronomia. Gastronomia. Como que foi isso para a senhora começar? Foi... Meu Deus! Como é que foi? Que incrível! Eu nem, na verdade, eu não pensei, né? Quem pensou por mim foi ela. Ela que pensou por mim. Ela viu tudo. Tá aqui, ó, pronto. Tá Pronto, aqui, pronto vai. aqui. E mesmo assim, ela tá resistindo. Ô, mãe, a senhora precisa fazer esse curso. Eu falei assim, como assim? Precisa fazer? Precisa. A senhora precisa fazer. Eu falei, não vou fazer não. Eu não tenho cabeça para isso, não tenho mais idade para isso. E ela tá ali insistindo. E ela via, todo dia ela ia lá, olhava e falava comigo. Aí eu falei, não, Bárbara, eu não vou fazer não. Quer saber de uma coisa? Faz você. Queria que ela fizesse. Eu falei para ela, faz Bárbara. você a gastronomia. Coisa Aí você faz, traz as técnicas para mim, na cozinha eu vou e preparo tudo. Aí ela falou assim, não, quem tem que fazer é a senhora. Eu falei, não vou fazer não. Depois eu falei assim, fui para casa, orei, pensei, orei. Senti aquele desejo no meu coração de fazer. Falei, gente, eu vou fazer. Por que eu não vou fazer? Eu consigo. Eu pensava que eu não ia conseguir. Mas eu falei assim, não, eu consigo. Cheguei lá na GoiaFit e falei para ela, Bárbara,
pode fazer a matrícula que eu vou fazer o curso. Fiz. Falei, olha, eu tô, assim, maravilhada com a gastronomia. Realizada, né? Tô realizada mesmo. Que incrível. Porque, assim, cada dia que eu chego... Eu perdi o curso, mas, assim, eu reponho a aula depois. Eu fico muito animada quando eu chego lá para fazer a aula, para fazer a aula presencial, a aula prática, né? Eu fico muito, muito, muito satisfeita. E com certeza o negócio de vocês só ganha, É. né? Com certeza. Só vê o retorno. A gente vê o retorno. Eu enxergava mesmo, né? dessa forma, né? Eu falei, mãe, É um a senhora- investimento. É um investimento, mas a senhora precisa fazer para trazer técnicas, receitas novas, né? Novidades. Porque a gente acaba ficando ali na mesmice, né? Então a gente sempre tem que estar Isso procurando. é um diferencial É. para vocês, né? Como empresa, porque é o conhecimento agregado Sim. e é um diferencial, porque agora temos uma oficialmente chefe. Não é? Graça. E eu enxergava, falei, mãe, a senhora precisa fazer gastronomia, mãe, a senhora precisa. Aí ela, não sei, não vou fazer. Aí ela, faz você. Eu falei, mãe, não vai dar certo. Mas isso é bacana, sabe? Porque Porque eu entendo o meu lugar. O meu lugar não é na cozinha, não desmerecendo. Eu faço comida, né? Mas não dessa forma. Eu não tenho esse dom, né? Minha mãe, ela já nasceu com esse dom de cozinhar, porque minha mãe sempre cozinhou muito bem. Né? Então, quando a GosFit nasceu, ela já tinha esse dom de cozinhar. E eu falava, mãe, a senhora precisa fazer. Ela, não, você faz. Eu falei, mãe, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu sou um pouquinho mandona. Falei, mãe, eu vou chegar aqui e vou falar assim, mãe, tem que fazer assim, assim, assim. A senhora não vai gostar, porque eu vou estar mandando em você. Mas quando eu comecei a pensar nesse detalhe dela mandar, eu falei assim, não vai dar certo. Ela vai chegar aqui, vai começar a entrar na Mandar na cozinha, minha mandar na minha cozinha. cozinha. Não vai dar certo. Não vai não, eu vou fazer. Aí ela foi, olhou para esse lado e foi convencida. Mas que exemplo incrível, Dona Graça, de você enxergar ali que era necessário e de se lançar, né, em algo que era novo. Primeiramente no empreendedorismo, né? E depois de se qualificar mais para sua área, o que é bastante importante de ser dito aqui, porque não importa a sua idade, não importa a trajetória que você teve, né? Porque a senhora venceu ali uma crença limitante de que a senhora não podia, muito forte. E isso é libertador, né? Quando a pessoa... Isso é libertador. Quando você avança e vai para um mundo que é o seu mundo, né? Só que é um outro olhar, uma outra ótica. Isso te permite... É tão bom, porque você conhece outras pessoas ali que têm a mesma visão e diferentes idades, diferentes lugares. Isso é tão agregador para a gente como ser humano, né? O estudo ele é tão agregador para nós como ser humano. E isso reflete na gente não só no nosso negócio, porque o nosso negócio cresce com isso, mas também como pessoa, né? Porque eu acredito que hoje... qualquer outro convite que a senhora receba nesse sentido de se qualificar, de aprender, uma barreira já caiu. Porque você já viu ali, né? Já. Como que a sua visão é outra. Olha, eu posso sim aprender e não só aprender. Eu posso aplicar, lucrar mais e ser prestigiada por esse conhecimento que eu estou agregando, né? É verdade. Isso Inclusive, assim, hoje em dia eu dou uma aula de aproveitamento integral de alimentos. Uau! Num projeto. Pela Prefeitura do Rio. Secretaria da Mulher Carioca. Aí eu dou essa aula, entendeu? Então, assim, eu não tinha essa vontade de chegar, falar, explicar. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. A gastronomia veio me trouxe esse desejo de compartilhar com outras pessoas, ensinar as pessoas a aproveitar aquilo que elas têm na geladeira, não jogar nada fora. Isso tudo ajudou bastante. Quer dizer, uma coisa vai puxando outra, né? Sim. Como é Nossa, importante, que incrível né? mesmo isso, né? É importante, incrível, né? Uma muito. coisa puxando a outra. Eu falei assim, gente, hoje em dia eu me vejo assim, sentar, interagindo com as minhas alunas, ensinando, elas ficam maravilhadas, fazendo aquela comida que eu ensino elas a aproveitar tudo, elas ficam felizes da vida. Até eu que nem cozinho muito bem, tô querendo fazer essa aula. E aproveita tudo bem. Eu Casca de aproveito cenoura, casca tudo. casca de Tudo. banana. Não jogo nada fora. Não, vou chamar a senhora para fazer vou dar uma outra... Não, mas porque isso é um conhecimento Não jogo tão nada útil. fora. É Então, muito. assim, independente de a pessoa ser dessa área, né, da culinária ou não, isso é algo muito útil. E olha que incrível, né? A senhora agregou esse conhecimento e hoje já está, em curto período de tempo, a senhora já saiu do lugar de simplesmente aprender para ser essa pessoa que ensina. E eu fiz esse curso há 18 anos atrás.
Eu fiz esse curso de aproveitamento. E nunca pratiquei. Peguei a apostila, guardei lá e Isso fiquei guardada. despertou, né? Despertou. O que me despertou foi a gastronomia que me trouxe, esse curso da gastronomia que me despertou. Mas se eu estou fazendo a gastronomia, eu posso aproveitar isso aqui. Aí fui lá, peguei minha apostila que estava guardadinha e comecei a botar em prática. E olha que E fui incrível, porque às vezes você está num lugar em que você pensa assim, né? Que às vezes a autoestima da mulher, a nossa autoestima trabalha dessa forma. Você está num ambiente em que você não... eu vou fazer gastronomia. Pensa assim, né? As pessoas lá já vão saber, já vão ser outro nível, que a gente sempre tem aquela coisa assim, não sei se foi o caso da senhora, mas normalmente, quando a gente vai começar algo novo, a gente tem aquela coisa de se sentir aquém, né? Daquilo que nos está sendo proporcionado. E nesse lugar, a senhora não só aprendeu, como tinha a agregar para aquelas pessoas também no ambiente de ensino. E esse é o poder da educação, né? É o poder do conhecimento. Sim. E é o poder de você enxergar que você nunca pode parar. Isso. Enquanto a vida, nós estamos crescendo, nosso negócio está crescendo. Sim. E as nossas habilidades vão se multiplicando, né? Porque... se a senhora achava que tinha habilidade X, hoje já tem 3, 4, 5X. Isso. Que você pode descobrir, né? É? E colocar em prática. Não, e no caso da minha mãe, tudo isso, né? Crossfit, aprender gastronomia, aula, tudo após aos 50, né? Isso tudo aconteceu Tudo após os 50 anos. Que incrível. Foi com 55, né? Por aí, né? Que a gente começou a GoSfit. E olha, é muito doido quando a gente pensa isso cronologicamente falando, porque é como se a senhora tivesse vivido muitos anos em poucos, né? Sim, porque vocês viveram um salto, um crescimento que o empreendedorismo trouxe e que abriram o olhar para outras possibilidades, né? Mesmo com medo, porque medo a gente sempre tem. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito mesmo, né? Do quanto isso pode dar certo e mudar a nossa realidade, né? A nossa qualidade de vida. Sim. Porque é o que eu sempre tenho falado aqui, que não é só sobre dinheiro. Porque, por exemplo, a GoSfit, o empreendedorismo trouxe para vocês, não só uma mudança da condição financeira ou do estilo de vida de vocês, mas do olhar que vocês têm, talvez, como você disse, né, de uma para outra, de trabalhar ali em unidade, em família. E de se enxergar, talvez, como vocês nunca se enxergaram antes. Não, mas é verdade. A gente, hoje em dia, vive um tempo muito bom, eu e ela, de convivência... a gente de tudo, de alinhamento. Foi muito importante esse tempo que a gente viveu para hoje em dia a gente ser o que a gente é. É verdade, né? Muito aprendizado. Muito aprendizado, a gente aprendeu muito nesse tempo, né, filha? E vale a pena aprender e vale a pena sonhar, né? Porque vocês sonharam. Tem hora que o sonho parece um pesadelo, mas depois, mas depois a gente acorda. No outro dia a gente bota a cara lá, escreve, organiza. Às vezes eu tô lá na minha salinha, lá na minha mesinha, às vezes eu tô chorando ou tô orando, e minha mãe, o que foi, minha filha? Minha mãe vai passar. No outro dia já passou. Mas sabe o que é engraçado? A gente já recebeu outras empreendedoras aqui e isso gente, é quase que assim, uma máxima. Sim. Tem dias que é desesperador. Desesperador. Né? Tem dias que é desesperador. Você acha, agora acabou, agora é o meu fim. Né? Mas, às vezes, desse fim ou desse desespero nascem novas ideias. Sim. Né? Nascem novos projetos, novas possibilidades que são vistas, né? Para acontecer. O importante é não parar. E assim, a história de vocês é uma E a gente várias vezes ela senta aqui, mãe, pra gente conversar. DR. O que a senhora acha? Eu falei, o que você achar, eu acho. O que você pensar, o que você fizer, eu apoio. Mas ela, não, mas a senhora tem que ter sua opinião. Aí a gente sempre vai querendo, assim, várias vezes a gente pensou em desistir, mas é muito engraçado. A gente senta para conversar e dali nasce outras coisas. Né? Assim, desse jeito, né? Impressionante. Aí a gente começa a conversar nisso para a gente tentar ver o que a gente pode fazer, ou continuar ou parar. Mas ali, no meio dessa conversa, nasce outras ideias. E ali a gente vai mudando. Aquilo que a gente foi sentar para conversar não acontece. A gente começa a conversar outras coisas. Acaba conversando outras coisas, tendo várias ideias, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente consertar isso aqui, entendeu? E aí fica desse jeito. É muito engraçado. E essa questão de vocês dialogarem e enxergarem que é necessária inovação, mudanças, é muito importante, porque a gente ouve muito, né, falar, não se mexe em time que está ganhando, né? Em time que está ganhando não se mexe.
Mas quando a gente fala sobre um negócio, muitas vezes tem que se mexer justamente no time que está ganhando, Sim. né? E isso é muito louco, porque às vezes você mexendo no time que está ganhando, você tem umas sacadas ali, uns saltos tanto de lucro quanto de visibilidade, né? Eu lembro que vocês me disseram que houve um período, né, que vocês conseguiram entrar numa academia grande. Foi em E aquele 2024. acesso ali que vocês tiveram, né, foi Sim. que trouxe para vocês muita visibilidade no negócio e fez Foi. vocês darem vários passos, né, adiante. Foi. Isso que você falou é importante, porque a gente, como empreendedores, né? Nós, como empreendedores, a gente não pode entrar nessa zona de conforto. Então, assim, o time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim, porque nós a gente entra num lugar muito confortável. Então, você fica meio que estagnado. E a empresa, ela precisa sempre estar em renovação mesmo, né? Para você se manter no mercado, para você se manter ali junto aos seus concorrentes. Então, sempre tem que ter essas mudanças para melhorar. E quando a gente teve a oportunidade de entrar na academia, a gente já viu uma outra possibilidade de negócio, que era são pontos de venda e de revenda das nossas marmitas. Não só a gente vender para o cliente final que consome, mas fazer o B2B, que é vender para empresas. Então, isso deu para a gente uma nova possibilidade e um novo gás, né? A gente entrou na academia de uma forma muito louca, sobrenatural, que até hoje a gente não sabe, tá lá até hoje, graças a Deus. Que legal. E foi uma oportunidade, uma pessoa que chegou até a nossa empresa através de uma indicação de uma outra pessoa, né? Então foi assim, né? Uma pessoa indicou, essa pessoa chegou, e essa pessoa que chegou, ela é uma pessoa muito influente, ela é uma produtora musical. Inclusive, ela mora lá no Recreio. E ela começou a frequentar essa academia que tinha acabado de ser inaugurada. No Recreio dos Bandeirantes também. E como era uma academia assim, nova, um CT 24 horas no Rio, eu acho ainda que não tem. Eu acho que ela é a única, se eu não me engano. Agora já estão tendo outros, né? Isso, mas ainda não. Nesse tempo, acredito que eram bem menos. Aí a gente viu vocês precisam estar lá dentro dessa academia, porque a comida de vocês é muito boa. Eu vou colocar vocês lá, Bárbara. Conversou com o dono, um sócio, marcou uma reunião. Eu fui, levei a marmita, que é o nhoque, que é o nosso carro-chefe. Me dá aí mostra aí Esse aqui, deixa eu tirar aqui da sacolinha. Aí, gente. Ó, a nossa marca. Esse Mostra é o nhoque. vocês, ó. É o nhoque. Não sei se dá pra ver daqui, ó. Esse aqui é meu, tá? Quando vocês... Inclusive aqui, ó. Góis Fit, comida saudável. Esse é o nhoque. Esse é o prato que você levou. Isso, é o nhoque de mandioca, o de aipim, que é sem glúten. E ele é com carne assada, desfiada. Gente. Ele é o carro-chefe. Vocês Não, ele precisavam vende ser muito. descobertas. Vende muito, muito. Inclusive na academia. E eu falei, vou levar o nhoque, porque o nhoque não tem como ele não gostar. Ele vai comer. Ele vai gostar. E na reunião, eu falei, eu trouxe uma marmita pra experimentar. Na hora, ele esquentou lá. Quando ele comeu, que isso? Não é possível, é muito boa, muito gostosa. Não, fechou. Vocês precisam só investir num freezer. Aí eu, mãe, preciso investir num freezer. Aí minha mãe, bora comprar um freezer. Bora comprar um freezer. Aí compra o freezer, parcela o freezer. E já acabou as parcelas, graças a Deus. E ali a gente entrou. E uma pessoa também muito famosa que frequentava essa academia, inclusive ela é ex-BBB, desse último BBB. Ela comeu a comida e ela, assim, voluntariamente postou nas redes sociais dela e falou da nossa marca sem a gente pedir, sem cobrar nada. Eu lembro, será que não pode falar o nome? Não, Pode, não pode falar o nome, não, pode gente? falar? Foi a Graciane Barbosa. Graciane Barbosa. Esqueça tudo! Elas ficaram famosas. E que interessante, né? Porque vocês nem buscaram isso. Não buscamos. Foi Não. pela qualidade do Foi pela produto, qualidade, realmente. portas abertas, né? Ali é o favor também do Senhor. E quando ela fez isso, a gente... Não, meu Deus. E na mesma semana que ela comeu a comida... No carro, e ela tava naquela questão dos ovos, que ela comia muito ovo e tal. Sim. E aí apareceu uma reportagem na Record. E eles pegaram justamente o vídeo dela no carro comendo a nossa marmita. Esqueça. E aí aparecemos também na Record, né? Assim, rapidamente, mas estávamos lá, através da Graciane. E ele foi. Depois surgiu uma outra porta de uma loja de produtos naturais ali no Camorim. Também um bairro ali próximo.
E a gente colocou o nosso freezer ali também, na loja de produtos naturais. E estamos com uma terceira academia também para entrar e a gente vai dominar aí. Vai. Coisa linda, dominando o Rio de Janeiro. E hoje estão aqui no Você Empreendedora, não é mesmo? Diretamente das academias do Rio de Janeiro. Gente, isso daqui... É até bom que tá gelado, que eu não tenho que dividir com ninguém, entendeu? Porque vou chegar em casa e já tenho meu almoço hoje Já garantido. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Tinha várias outras perguntas que eu queria fazer também, mas nem deu tempo, porque passa muito rápido. Mas queria que vocês deixassem uma mensagem, porque assim, o ramo de alimentação, de comida, né? É um ramo que muitas mulheres começam, né? Seja com doces, ou às vezes cozinhando ali para fora, como a senhora já fazia. E às vezes a gente não valoriza o dom que a gente tem, né? Porque era um talento, era um dom que a senhora já tinha. Sim. E que alguém estava ali ganhando com isso, não que isso seja errado, mas que estava ganhando. E vocês identificaram, cara, eu posso acreditar nisso aqui e tornar isso uma fonte de renda para mim, para minha família. E vocês acreditaram, correram atrás, não só de conhecimento, né, mas administraram ali os erros que vocês tiveram no meio da caminhada e tornaram o negócio de vocês um negócio próspero e que está cada vez mais e vai crescer ainda Amém. mais, né? Amém. Que é uma trajetória de sucesso, mas que nem sempre foi fácil. E isso é bacana de a gente falar aqui. É uma trajetória de sucesso e que com certeza hoje ainda vocês têm algumas dificuldades, porque nunca para de ter, gente, dificuldade, porque dificuldades para novas estações, né? São novas dificuldades que surgem. Porque tem a dificuldade do início e a dificuldade do crescimento. E depois a dificuldade de você, de repente, se estabelecer e permanecer no mercado. Sim. Porque tem isso também, né? Outras pessoas vão vendo o que você faz, vão imitando, porque só se imita o que é bom, né? É verdade. Pelo menos, né? Já para imitar, imita algo bom. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, Ana Graça, Bárbara, para essas mulheres que estão hoje buscando empreender na área da alimentação, ou têm uma ideia, ou começaram e de repente pararam, né? Conheço pessoas que começaram e tiveram os problemas parecidos com o que vocês tiveram, mas pararam, mas ficam, será que eu volto? Não sei, vou gastar um monte de dinheiro e não vai dar certo. Mas vocês prosseguiram e deram certo. Né? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as nossas telespectadoras. Pode falar. A mensagem que eu deixo hoje para esses empreendedores, para elas não desistir, né? Eu não desisti do meu negócio, eu permaneci, eu insisti, tive a ajuda da minha filha. É bom quando você tem uma ajuda de uma pessoa, assim, de uma amiga, uma filha, um parente, né? Então, assim, isso ajuda bastante, né? Porque é um incentivo. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que vocês não desistem dos seus sonhos. Vocês permaneçam, insiste, e um dia eles vão ser realizados. Com certeza. E eu gostaria de mandar uma mensagem. Depois que eu escutei essa frase, ela fez muito sentido para mim. E nós, empreendedores, a gente troca a roda do carro com ele em movimento. Então, nunca vai ser você parada ou desistir mesmo ali no meio do caminho. É com o carro andando mesmo, em movimento, e você ali mudando, trocando a roda, mudando a rota. Então, é desafiador. Nós já pensamos em desistir várias vezes, mas todas as vezes que a gente pensa em desistir, a gente olha o que a gente já conquistou até aqui, o que já aconteceu. Olha a nossa trajetória. Então, pense no propósito, no porquê de você fazer o que você faz, por que você está ali, é pela sua família, é por você, pelos seus filhos, né? A gente entendeu o propósito da nossa empresa em ser familiar, eu e minha mãe. Então, o propósito fala muito, muito mais alto também quando a gente pensa em desistir. E são os percalços mesmo da vida, do empreendedor, que a gente vai continuar passando, a gente vai continuar enfrentando. Mas é necessário ter realmente essa resiliência de você não desistir para você chegar aonde você quer. Porque se você desiste, você nunca vai saber, você nunca vai chegar, você nunca vai alcançar. E nunca vai desfrutar dos resultados, vai desfrutar, né? Que vocês hoje podem desfrutar. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu já estou que animada para comer a minha comida. Já muito honrada de estar aqui. Comida. Muito honrada. Agradeço muito a vocês, né, por partilharem um pouquinho da história de vocês aqui. E para não perder o costume, não deixem de se inscrever no nosso canal. Aqui no nosso canal também a gente vai ter o arroba da Águas Fit, caso você queira
comprar lá, conhecer, entrar em contato com a Bárbara, com a Dona Graça, de repente para trocar experiência, né? Sim. Porque esse é o nosso objetivo aqui, fazer com que você cresça, desenvolva e nunca pare de sonhar. Então, fiquem com Deus, até o nosso próximo episódio. Tchau.